gente! Hoje eu trouxe mais uma novidade para vocês, embora eu esteja gravando no mesmo dia, eu estou com a mesma roupa do que eu gravei as almofadas. Se você não assistiu, procure aqui no canal que eu fiz almofadas sem costura, bem fácil para você decorar sua casa. Então, dando sequência nessa ideia, eu vou fazer hoje um pano de prato e um cobre-alimentos, ou cobre... Eu fiz o cobre-pão, né, porque era para mesa de café, mas tem cobre-alimentos que você não precisa cobrir somente o pão, você pode cobrir qualquer coisa que você põe em sua mesa, às vezes você não precisa esperar outra pessoa que está um pouquinho atrasadinha para comer, você cobre ali tudo, a saladinha, as coisas, e por causa de insetos. Então, gente, eu vou começar pelo adereço, por um dos adereços que a gente vai utilizar, tá bom? Nós vamos utilizar essas florzinhas de tecido para deixar o nosso pano de prato e o nosso cobre-alimentos muito mais bonitinhos. E eu não falei para vocês, mas o nosso cobre-alimentos e o nosso pano de prato vai ser feito sem costura. Para as pessoas que querem, que não tem máquina de costura, mas que tem muita vontade de fazer um pano de prato. Só que daí assim, né, gente? É um pano de prato para você colocar de enfeite, para você usar até para enxugar uma louça, mas não para colocar no dia a dia, que depois você vai ter que esfregar muito para... Sabe como é que é aqueles panos do dia a dia, né? Bom, para fazer essa florzinha é muito simples, precisa de uma agulha e de uma linha. E aqui na pontinha, em cima dela, eu coloquei uma florzinha do meu guipir, que nós também vamos usar esse guipir aqui, mas você não precisa usar a florzinha de guipir, se você não tiver, você usa só uma pedrinha qualquer. Nós vamos precisar de 5 círculos de tecido. Aí você vai fazer mais ou menos do tamanho que você vai querer a flor. Esse tamanho de círculo vai dar mais ou menos do tamanho dessa daqui, ó. Então você vai dobrar ao meio o seu círculo e ao meio de novo. Deixa o bico para cima e vamos franzir essa parte de baixo, ó. Uma pétala. Agora, olha só, de novo, continuo, deixo aqui na linha, ó, na agulha ainda, ó, meio de novo. O bico agora eu vou deixar pra baixo, que tanto faz, eu deixei pra cima só pra mostrar. Depois que eu fiz toda a volta, que eu coloquei todas as pétalas aqui na minha linha, eu vou fechar aqui todas juntas, ó. E já ficou fechadinha a minha flor, ó. Aí pra reforçar, às vezes eu passo assim, entre elas a linha, só pra dar uma amarradinha melhor, ó. Aí se você sentir que, essa pétala tá meio soltinha, você pode dar um ponto nela e puxar ela pro meio, ó. Agora eu vou colocar o guipir bem no meio, vou puxar ele aqui, ó, só para ele dar um acabamento melhor, ó, e vou colocar pedrinha. Eu tô reaproveitando esses retalhos, nossa, eu acho que vocês ouvem muito isso aqui, né? Eu tô reaproveitando esses retalhos, que eu fiz esse jogo americano e sobrou esses retalhos e eu vou fazer um complemento, então, para esse jogo americano. Tem um vídeo, eu vou deixar linkado no final desse vídeo que eu tô passando, que eu tô fazendo hoje, eu vou deixar linkado quando eu fiz esse jogo americano aqui. Então, com as sobras dos retalhos, eu tô fazendo o pano de prato e o cobre-alimentos. Então, nós vamos começar fazendo o cobre-alimentos. Eu tenho aqui um pedaço de filó com 75 centímetros por 40, tá? É um pedaço bem razoável que dá pra cobrir bastante coisa. Não é um cobre-alimentos daqueles grandes que eu não acho muito bonito o gigantão aquele. Até tava pensando em fazer um pra mim, mas eu não acho ele muito chique. E aí, gente, para dar o acabamento no nosso cobre-alimentos, nós vamos precisar de viés de tecido, de preferência do tecido que a gente vai usar nas flores e nas outras coisas de decoração.
Mas se você não for fazer decoração com flor, não vai fazer flor, você pode comprar o viés. Se você tiver numa loja de armarinho que venda por metro, melhor ainda, que você não precisa comprar um rolo. Tem viés agora que eles vêm estampadinho, então você pode comprar o viés pronto, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer o viés como eu fiz esse aqui. Então, o que nós vamos fazer no nosso viés? Simplesmente vamos pegar a cola pano e aí já vamos colando na nossa telinha aqui, que é o nosso filó. Até a ponta o meu viés e vou dar uma passadinha de ferro, tipo morno para quente, mas não muito quente, gente, senão vocês vão queimar a sua telinha, tem que ter muito cuidado. Não encostar no filó de jeito nenhum, hein? Somente no tecido, é só mesmo para acelerar a secagem. Aqui no cantinho você vai dobrar uma pontinha para dentro para fazer esse canto assim. Como o canto tá mais grossinho, eu vou botar um pregador de roupa aqui, ó, só para ele não escapar. Olha, gente, que lindo que ficou o nosso cobre alimentos. E agora eu vou aplicar essas flores com cola quente mesmo. Porque como esse tecido aqui é sintético, então a gente pode colocar cola quente nele, porque se fosse tecido eu ia colocar com cola de tecido. Olha só, gente, como ficou gracioso o nosso cobre alimentos cheio de florzinhas. Você pode fazer outras aplicações também, você pode fazer coraçãozinho, o fuxico, o meu aquele azul é de fuxico. Se você quiser fazer com fuxico, você pode fazer com o fuxico também. Ou só botões, se você achar aqueles botões bem bonitos, faz com laço e botão que fica bonito também. Vamos agora para o pano de prato. Gente, para o pano de prato nós vamos precisar de tecido para pano de prato, que geralmente a gente usa esses sacos, né? Então um saco dá 2 panos de prato. Um barrado de tecido, que você vai escolher o tecido da sua preferência. E aí os enfeites, os adereços, o que você preferir. Eu vou usar essa barrinha de guipir, porque também ela é fácil de aplicar. E o guipir você também pode comprar por metro. No caso este daqui, ele é bom porque a gente vai aplicar ele costurando. Não precisa passar. Claro, se fosse colocar com a máquina ia passar uma costura, né? Mas eu vou costurar ele depois separadinho, então também facilita bastante. E as nossas flores que a gente fez lá, pra gente também utilizar no nosso pano de prato. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma viradinha aqui na beiradinha do nosso pano para colar a primeira parte que vai ser o barrado. Então, gente, olha, nós vamos pegar o direito do nosso barrado e vamos botar aqui na beiradinha, tá? Eu vou passar cola de tecido agora, cola pano. Eu vou usar o ferro de passar para dar uma acelerada aqui. Dobrando aqui, ó, e vou passando o ferro, ó, para fazer a marcação.
Então agora eu vou pegar e vou passar a cola, né, na beiradinha que eu dobrei pra dentro aqui. Agora eu vou fazer a aplicação do guipir. Eu vou colocar ele bem na emenda, que é pra já dar uma reforçada na cola que a gente fez. Então eu vou fazer assim, ó. No miolo da florzinha, eu tô fazendo com a linha branca, porque a linha branca vai ficar pro avesso, né? Aí ela vai aparecer, não vai aparecer, aliás. E eu vou colocar uma bolinha dessas aqui, pra ficar mais bonitinho. Aí quando eu voltar, eu já vou sair lá na outra florzinha, ó. Não faz mal que fique esse ponto lá atrás. Ó, gente, então já ficou assim, ó. Agora o que eu fiz? Eu dobrei aqui e marquei com ferro para fazer o acabamento das laterais. Eu não vou fazer acabamento aqui embaixo, eu vou deixar assim, ó. Se você quiser fazer também, você dobra e passa a cola. Eu acho que não precisa. Então eu vou agora começar a passar cola. Gente, olha só, o pano de prata eu acho que é o melhor para colar a cola com cola pano. Porque vocês sabem que eu fiz uma parte errada de um pano de prata e fui desmanchar e puxou fio. Então, gente, esse é o resultado final do nosso pano de prato. Olha que lindo que ficou. Ó, o acabamento que a gente fez na lateral, nas duas laterais, né? E a frente ficou assim, com esse barrado. Ah, as florzinhas, apliquei as flores. Eu dei 2 pontinhos nela com linha mesmo. E ainda botei um pinguinho de cola pano pra reforçar, pra ela não ficar dançando no tecido, né? Então, gente, essas são mais 2 dicas pra você poder fazer aí na sua casa, sem precisar de máquina de costura. E você pode fazer pano de prato. E aí, uma coisa também que eu queria lembrar você. Você viu o meu jogo americano, né? E eu completei aqui o meu jogo americano, que eu posso usar ele com essas peças. E aí você vai pensar que você talvez não possa fazer um jogo americano sem costura. Mas aí você pode fazer também. Talvez daqui a algum tempo eu faça um passo a passo de um jogo americano sem costura, tá bom? Mas eu não tenho ainda ideia de quando. Enquanto eu não vou fazer esse passo a passo para você, você pode comprar, sabe o que? Compra tecido para uma toalha de mesa. Aí você usa o seu pano de prato, você usa o seu cobre-alimentos com uma toalha de mesa no tecido, ó. Que aí a toalha de mesa você pode fazer a bainha dela, a barrinha, com o cola-pano. Mas como eu não vou perder o costume, eu vou colocar lá na minha mesa para mostrar para vocês como é que vai ficar lá junto com o meu jogo americano essas peças aqui. Vamos lá ver? Então, olha só, a mesa toda arrumadinha com o nosso cobre-alimentos ali, né? Que a gente acabou de fazer, cheio de florzinhas. E eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, ó. Você também pode fazer com a florzinha o porta-guardanapo. Aí você tem um jogo mais completo ainda. Aí aqui no canto tá o pano de prato. E assim tá a mesa do nosso café. Então, tô usando o jogo americano pra ficar um conjuntinho bem bonitinho, completo. Aí, aquilo que eu falei pra você, se você não puder fazer o seu joguinho, faz uma toalha de mesa que fica legal também, tá bom? Aí, eu já aproveitei e arrumei essa mesinha porque eu e o Jaime estamos fazendo aniversário de casamento, então vamos tomar um cafezinho junto, diferente hoje. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que é como fazer o pano de prato e o cobre-alimentos, né? Deixa eu pôr ele aqui, ó, no cantinho da mesa para vocês verem bem que ele é a atração hoje, né? Ó, vou deixar ele dobradinho porque ele já fez o papel dele, tá bom? Então é isso, um beijão para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.